todas e todos. A gente deu um tempinho para ver se outros apresentadores desta mesma sessão chegavam. Como a princípio não chegaram, a gente vai começar. Eu sou a Adriana, como vocês estão vendo ali. Eu sou de Curitiba, eu sou docente no Centro Universitário Uninter, no curso de Comunicação, e eu estou terminando meu doutorado na PUC em São Paulo. Se Deus quiser, dezembro eu defendo. Quer dizer, eu tenho que defender de qualquer maneira. Mas o que eu trouxe aqui para vocês, ou o que eu trouxe para apresentar, é uma pequena parte da pesquisa da tese, uma parte metodológica. Antes disso, eu só queria dizer que é um grande prazer estar aqui. Eu fiz o mestrado em letras aqui na Federal da Paraíba com a professora Fátima, e já encontrei outras vezes depois disso, mas é a primeira vez desde que eu defendi o mestrado que eu estou aqui na universidade. Então é uma grande satisfação estar aqui e poder apresentar um trabalho aqui na área de semiótica, porque foi ela que me iniciou na semiótica. Então é muito bacana estar aqui. Bom, no doutorado, eu estou estudando a construção de papéis sociais femininos em anúncios publicitários de revista por meio da roupa. E, especificamente, o que me interessa é o uso da saia. Mas não é da saia ou da roupa especificamente que eu vou tratar aqui. Porque quando eu comecei a fazer a pesquisa e analisar os anúncios, surgiu uma dificuldade. A diferença dos espaços ou dos ambientes representados nos anúncios de revista. Porque o espaço ele participa da caracterização de um papel social. E quando eu estava organizando, comecei a trabalhar com o corpus. Eu trabalho com 3 revistas, Veja, Cláudia e Exame. E quando eu comecei a mexer com esses anúncios, apareceu essa dificuldade. Ok, então, como que eu vou trabalhar a caracterização do papel social, metodologicamente falando, em um anúncio que eu tenho um ambiente, digamos assim, um simulacro de ambiente do mundo natural, é perfeitamente reconhecível. Então, talvez um terraço, uma varanda. E um outro anúncio em que eu não tenho uma figurativização tão explícita de um ambiente do mundo natural. Então, os critérios para a identificação do papel social eles vão ser diferentes de acordo com esses anúncios. Então, antes de começar a caracterização dos papéis sociais, eu precisei tratar do espaço no anúncio publicitário. E é isso que esse o artigo que eu submeti aqui ao Congresso. Bom, ajustar aqui. Alguns aportes teóricos que me auxiliaram nisso, então, algumas diferenças que eu coloquei aqui no slide. Então, primeiro, a diferença entre o espaço de representação e o espaço representado. Então, o espaço de representação é aquele que estrutura o texto, a própria delimitação do anúncio. Então, se eu tenho uma página de revista A4, o espaço de representação é essa página de revista. O papel, o próprio suporte me dá esse espaço de representação. Mas dentro do anúncio, aí dentro do enunciado, eu vou ter um espaço representado. Então, essa diferenciação aqui é feita por uma semioticista italiana, Maria Pia Posato. Depois, outra semioticista italiana, a Patrizia Magli, ela trabalha com espaço narrado e espaço narrante. Então, enquanto o espaço narrante é aquele mais abstrato, também que estrutura o texto, o espaço narrado é aquele que é enunciado, aquele que serve de pano de fundo para a narrativa. Então, ali eu vou ter figurativizações dos topônimos, dos lugares, posso identificar uma cidade, um ambiente de uma casa, de uma construção. E depois a diferenciação que a gente encontra no dicionário de semiótica do Grimaz e do Cortez, que é a diferença entre espaço pragmático e espaço cognitivo. Então, enquanto o espaço cognitivo trata da prosêmica e, digamos assim, de efeitos de sentido da distribuição dos elementos do enunciado dentro daquele espaço, o espaço pragmático é realmente esse espaço do qual se fala, que esse espaço que está representado. Então, é do espaço
pragmático que eu estou falando, é o espaço pragmático que me interessa, o espaço narrado e o espaço representado, para juntar as três definições. Então, o espaço representado no anúncio, ou seja, uma construção figurativa de um ambiente que serve de fundo para os programas narrativos assumidos por esse sujeito e que, dependendo da quantidade de traços figurativos, poderá produzir um efeito de ilusão referencial, de reconhecimento do espaço representado como um determinado ambiente do mundo natural. Então, neste anúncio da moça com as crianças, da mãe com as crianças, eu tenho essa ilusão referencial e reconhecimento eu reconheço um espaço ou um ambiente que existe no mundo natural. E no anúncio da Fátima Bernardes, esses dois anúncios são o da Fátima Bernardes, com certeza, de 2011, foi um pouquinho antes dela, foi quando ela assumiu o novo programa, quando ela saiu do Jornal Nacional e passou a apresentar o encontro. Mais para baixo aqui um pouquinho. Então, no anúncio do ambiente da varanda, eu tenho esse efeito de ilusão referencial. Então, eu reconheço esse espaço e ele é um simulacro de um ambiente do mundo natural. Bom, para caracterizar esses espaços, então, se falava de traços figurativos. Se eu digo que um espaço é bastante figurativizado, eu estou falando de uma certa quantidade de traços, aí a gente pode ir tanto para a diferenciação que o Greimas faz da semiótica figurativa e da semiótica plástica, que é num livro chamado, é um capítulo de um livro chamado Semiótica Plástica, que é organizado pela Ana Cláudia de Oliveira, que é professora lá da PUC e é minha orientadora. E também o conceito de iconicidade, que é do dicionário do Greimas e do Curtês. Então, o que o Greimas vai falar é que existem ambientes ou espaços com muita densidade figurativa, e são esses que a gente consegue reconhecer como simulacros de ambientes do mundo natural. Existem também os esquematismos vagos, que é uma figuratividade suficiente para que você reconheça algum ambiente, mas não necessariamente que seja aquela reprodução minuciosa. E depois, no final desse eixo, um despojamento desses traços figurativos, o que ele chama até de abstração. Então, a partir daí dessa abstração, ele diferencia, seria a ponta do eixo da semiótica plástica, em que você começaria a tratar os elementos de uma maneira plástica e não figurativa, dentro daquele texto dele. E ele chama essa reprodução minuciosa de iconicidade. Então, o Curtês, diferenciam bastante o termo ícone daquele usado na semiótica persiana. Então, não é eles ressaltam que não se estabelece aquela relação, não é uma relação dada entre um objeto do mundo natural e um objeto que está no enunciado, mas que existe uma intertextualidade. Então, eu reconheço, por exemplo, se eu tenho uns anúncios do meu corpus que mostram Londres, porque era perto das Olimpíadas de 2012. 2 anúncios de operadora, um da TIM e um da Claro. E eles mostram o Big Ben, né, que talvez seja um dos pontos mais emblemáticos da cidade. E então, o que caracteriza essa iconicidade? Eu já vi, eu nunca estive em Londres, mas já vi filme, já vi reportagem na televisão, já vi quadros, fotografias, então eu sei como é Londres por esses textos. E o Big Ben aparece muito nesses textos. Portanto, quando eu vou ver um anúncio com o Big Ben, eu sei que aquilo é Londres. Tá? Para explicar o procedimento de iconicidade aqui na semiótica discursiva, que é diferente do ícone da iconicidade na semiótica persiana. Então, essa reprodução minuciosa, esse enunciado com muitos traços figurativos, densamente figurativizado, o Greimas e o Curtês dizem que se trata de uma iconicidade. E essa iconicidade, essa intertextualidade entre semióticas construídas e semióticas naturais, provoca essa ilusão referencial. Então, eu tenho a ilusão, o efeito de verdade, de que aquilo que eu estou vendo corresponde à verdade.
ao que realmente existe. E aí a escolha por usar a ilusão referencial ou não, ou trabalhar mais com abstração, seguindo aqui esse eixo, tem a ver com estratégias discursivas. Então, o enunciador ele vai jogar com essas duas estratégias, dependendo dos seus objetivos, esse enunciador destinador, desses seus objetivos de manipulação. Então, a Maria Pia Posato diz também que esse efeito de sentido de realidade, a ilusão referencial, ela é muito característica do tipo do contrato de veredicção proposto pelo destinador publicitário. Ou seja, olha, realmente aquilo que você está vendo aqui nesse anúncio é verdade. Então, ela fala muito do produto. Então, esse contrato de veredicção é muito importante no aspecto do produto para o destinador publicitário. Mas também talvez seja para os outros elementos, como a figura humana que está nesse anúncio, que pode estar representando o consumidor, destinatário consumidor, então ele é o simulacro do consumidor, ou o próprio ambiente. Então, onde que esse destinatário consumidor ele atua, o que ele faz, né? Aqui a gente tem, aqui não, naquele... Ops. Esse anúncio da Lilica e Tigor, é importante a gente ver tem um marcador aqui, um outro marcador de efeito de realidade, que é a família Rosenbaum. Então, a gente sabe que é uma família. E essa mãe, o fato dela estar com seus filhos num ambiente como esse, que sugere descontração, alegria pelas cores, então, essa caracterização, esse efeito de verdade, essa ilusão referencial do ambiente também vai ajudar a produzir um efeito de verdade em relação ao produto. Então, vista seus filhos com Lilica e Tigor e tem esse clima também, esse astral na sua casa, essa relação com seus filhos. E o Landowski, em um dos textos do A Sociedade Refletida, ele fala sobre propaganda política e ele analisa, acho que são 5 ou 6 anúncios, e 2 desses anúncios ele ressalta porque esses anúncios têm o que ele chama de cenário legível. Então, os 2 candidatos estão colocados sobre um plano de fundo que se pode reconhecer. Então, um desses anúncios é a cidade de Paris. Aí ele chama essa atenção, olha, realmente, aqui a gente pode reconhecer essa cidade como Paris, e isso é importante para a estratégia do candidato. Então, o Landowski trata ele chama de cenário legível esse plano de fundo densamente figurativizado, em que há uma intertextualidade como a semiótica do mundo natural. E a Maria Pia Posato, analisando um outro anúncio, que tem uma mulher sobre um fundo, digamos assim, abstrato, muito parecido com aquele da Fátima Bernardes que eu mostrei aqui, ela diz que é um fundo que não tem quase nenhuma figuratividade, então é uma quase indeterminação. Então, lógico, o cromatismo pode ser um elemento plástico, um elemento da semiótica plástica, mas ele também é uma figura de conteúdo. Né? Então, não dá para falar numa total abstração, porque existe o cromatismo também funciona como uma figura, e aí essa figura quebra esse conceito da abstração. Bom, então eu trabalhei com esses conceitos, e para fazer a classificação dos meus anúncios, eu construí uma tipologia baseada em 2 aspectos. Essa figuratividade do plano de fundo, se é uma figuratividade muito rarefeita, se é normal ou se é uma figuratividade bastante densa. E o outro elemento, outro aspecto, é a interação do sujeito com objetos de algum ambiente, né, com figuras que representam objetos de algum ambiente, porque isso também aconteceria. Então, se existem objetos de algum ambiente nesse enunciado, e se o sujeito, a figura humana, ou especialmente a mulher, que é o que me interessa nesses anúncios, se ela está próxima, está interagindo ou está em contato com esses objetos. Então, a gente chegou no seguinte: nesse anúncio a gente tem essa figuratividade bastante densa,
E também tem uma interação e proximidade com objetos do ambiente, né? Sempre, daí isso é no caso desse tipo de espaço que representa o ambiente do mundo natural, a gente sempre vai ter isso. Já há uma diferenciação aqui. Então, nesse anúncio, eu tenho uma figuratividade rarefeita do plano de fundo. Tem a predominância da cor branca, alguns tons de branco, umas linhas ortogonais, mas não é uma figuratividade que me permita identificar, dizer, olha, isso é uma janela, ou é uma sala, ou é... Não. Mas eu tenho um objeto de algum ambiente aí, que é a cadeira onde essa mulher está sentada, essa poltrona. Então, eu tenho num plano a figuratividade rarefeita, mas eu tenho interação ou proximidade com um objeto do ambiente. Já no nosso anúncio da Fátima Bernardes, a figuratividade do plano de fundo também é rarefeita, e, nesse caso, não existe interação ou proximidade com um objeto, porque realmente não existe nenhum objeto de nenhum ambiente colocado aí nesse contexto, nesse enunciado. E, por último, uma figuratividade normal, então, aqueles esquematismos vagos que o Greimas fala, que ele associa com os desenhos muito esquemáticos, ou os desenhos de criança, que a gente tem isso no plano de fundo, naqueles volumes que parecem caixas, que também estão organizados de maneira a sugerir uma cidade, mas é completamente desproporcional, né? Então não é para reconhecer realmente uma cidade, e uma não interação e não proximidade do sujeito com algum objeto de algum ambiente dessa cidade. Mesmo o par de tênis que ela está usando, ou o par de tênis diferente, ela usa um e o outro que está sobrevoando, não há contato, né, dela com esse par de tênis. E aí, em termos, para nomear esses tipos, como o Greimas usa bastante, não só o Greimas, né, mas em semiótica discursiva a gente tem uma apropriação da metalinguagem do cinema para constituir a metalinguagem semiótica. Então, cenário, ou do teatro, ator, narração e por aí vai. Eu também fui buscar na metalinguagem do cinema os termos para cada um desses tipos. Então, no primeiro caso, que há essa figuratividade bastante densa e que a gente reconhece um ambiente do mundo natural, eu estou chamando de locação, que é aquele espaço, quando o diretor ele não quer construir um cenário, ele quer realmente que o local onde ele está filmando seja reconhecido, ele vai buscar uma locação. Então, ele vai em busca da autenticidade, da ilusão referencial desse efeito de verdade. E o termo contrário é o tela, como se fosse a tela em branco do cinema, que o filme é projetado nela, ou a peça de teatro sem cenário. Depois, a gente tem contraditória à tela, o que a gente está chamando de cenário, então é diferente da terminologia que o Landowski usa, porque o cenário ele tem essa construção, e num filme, no artigo completo tem essa referência, vocês podem ver mais detalhadamente, aquele filme do Lars von Trier, Dogville, ele usa técnicas do teatro para construir o cenário do cinema, e também são esquematismos bem vagos para ele construir o ambiente. E, contraditório à locação, a gente tem o estúdio. Então, nesse caso, parece que o enunciador publicitário ele não quer dizer, como é que eu vou, ele não quer fingir que aquilo é verdade. Não, ele assume, transparece o procedimento publicitário justamente pelo uso desse plano de fundo que é neutro, que não se identifica nada, que até se chama de fundo infinito, que é muito característico dos estúdios de fotografia. Então, foi essa tipologia que eu construí para realizar o meu trabalho. Então, eu classifiquei os anúncios dentro desses quatro tipos.
Eu já fiz com a revista Veja, então, só para falar para vocês em termos de resultado, os 2 tipos com mais anúncios são o locação e o tela. O estúdio, em terceiro lugar, com bem menos, e o cenário com pouquíssimos exemplares. Eu tenho 3 exemplares de um corpus de talvez 100, 130 anúncios. É bem pouquinho. E começa a haver uma diferença também, por exemplo, na postura feminina, dependendo do tipo de anúncio. Então, o tela, em que você não tem um ambiente figurativizado, essas mulheres vão estar prioritariamente em pé, o que dá uma sensação maior de movimento e de atividade. Acabou sendo coincidência, porque eu trouxe uma mulher sentada na locação, porque era isso que eu ia dizer. Na locação, como elas estão localizadas ou posicionadas num ambiente, muitas vezes elas estão em situações mais passivas. Então, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e podemos abrir para discussão. Obrigada. Se alguém quiser subir aqui também, apresentar alguma coisa, falar mais detalhadamente, a gente tem tempo e espaço. Oi. Quando você falou sobre certos anúncios, repetindo, né, para quem não escutou, em que havia mulheres numa posição passiva, no sentido de estarem sentadas num ambiente, como aquela figura que você mostrou, em outras em pé, ativas, né? Eu queria saber se essa sua observação já lhe gerou algum tipo de indicativo ou de interpretação que você, ainda que não esteja ainda na etapa de conclusão, já pode adiantar para a gente. Então, já tem alguns indicativos, sim. Por exemplo, tem algumas situações em que a mulher está num contexto de família. Muitas vezes ela está, o marido ou o pai, digamos assim, vamos chamar assim, e o filho estão fazendo alguma coisa e ela olha, ela meio que cuida deles. Ou então mulheres que estão sozinhas nos anúncios, quando você só tem a mulher, ela está num contexto de viagem ou de lazer ou de consumo, isso quando o espaço é público, é um espaço externo e é um espaço público, em oposição ao espaço privado, ela normalmente está fazendo alguma coisa. Então ela está passeando, ou a fotografia foi feita de tal maneira a flagrar ela andando. E nos ambientes mais privativos, mais domésticos, normalmente ela está parada. Então, ou ela está sentada, ou ela está realmente parada, esperando. Raramente ela está fazendo alguma coisa. Então, começam a aparecer algumas situações assim. Você observou também o tipo de notícia que está próximo ao anúncio? Não estou trabalhando com isso. Eu selecionei os anúncios, constituí um corpus, um texto semiótico, a partir dos anúncios coletados. Na verdade, para chegar nesse ponto aqui, isso é uma ponta do iceberg, porque na hora de selecionar os anúncios, eu estou trabalhando com 1 ano de cada revista. Então, 52 exemplares de Veja, 26 de Exame e 12 de Cláudia. Então, depois eu fui buscar os anúncios. Que tipo de anúncio que eu quero? Né? Como é que eu vou analisar o papel social feminino nos anúncios? Aí eu tive que começar selecionando anúncios com figura humana. Enfim, para vocês terem uma ideia, o primeiro levantamento foi de 2.600 anúncios. E aí eu fui fazendo os recortes, isso é um dos capítulos, né, em que eu apresento a metodologia desses recortes, até chegar no corpus para análise semiótica, que daí é o meu texto semiótico. Então, eu não estou analisando o contexto da revista. Uma coisa que eu pude perceber foi o
vi uma... Dá pra todo mundo ouvir? Com relação ao papel da mulher nesses anúncios que ela mostrou. Que no caso, eu vi uma reportagem que era sobre anúncios da década de 50, eu acho que mais ou menos 60, em umas revistas, e aí você podia perceber claramente o machismo impregnado, que era o homem no comando, e isso a mulher era sempre subjugada e tudo. E aí, nesses, pelo que eu pude ver, já é outra forma, né? Como é que você viu isso? Realmente está constatado que o cenário está mudando e a forma como as pessoas veem a mulher e a colocam nesses anúncios publicitários está realmente mudando? Bom, um desses anúncios da década de 50 e 60 mostra tipo um tapete, como se fosse um bicho morto, e no lugar da cabeça, a cabeça da mulher. E daí o cara está pisando, né, na cabeça dela com um sapato, acho que é um anúncio de sapato até. Então é uma coisa super fofa, né? Assim, é bem legal. A gente não tem mais isso hoje, graças a Deus, né? Mas não, a publicidade ela sempre vai trazer ela dialoga com a sociedade que a produz. Então ela vai trazer aquilo que está na média do senso comum dessa sociedade e ela também vai alimentar. Na verdade, a sociedade está um pouco mais avançada e você tem outros discursos, mas a publicidade é muito conservadora, então ela ainda fica um pouco atrás. Fazendo essa ressalva pelo seguinte, a gente não tem mais essas situações, né, que para nós são absurdas, que hoje são absurdas, lá dessas propagandas da década de 50 e 60, mas a gente tem algumas coisas assim. Ainda uma extrema sexualização dos corpos femininos, mesmo quando não é, digamos, necessário, entre aspas. Por exemplo, esses anúncios aqui são da Veja. E é uma revista que é digamos, de interesse geral. E a gente tem essa sexualização dos corpos, mesmo numa revista como essa. E também, alguma coisa que eu comecei a levantar, isso não é uma hipótese, vou verificar com a continuidade da análise, a saia acaba participando muito disso. Então, quando tem uma mulher de saia e ela está com o companheiro ou marido, ou quando ela está com os filhos, ela é muito mais protegida, esse homem está muito mais perto dela, e ela não olha tanto para o leitor, para o observador do anúncio, para o leitor. E quando ela está sozinha, ela já olha. Então, assim, é quase como se, olha, tipo, mulher de saia, ó, mulher de saia é minha, não olha para ninguém. E quando ela está sozinha, ela já olha, e muitas vezes com traços de sensualidade muito mais marcantes. Então, nesse ponto, a gente ainda tem esse papel, digamos, feminino na publicidade, que vai além da representação da consumidora, digamos assim. Aliás, tem pesquisas bem recentes mostrando que a mulher brasileira não se reconhece na propaganda. Por nada. A gente tem até as 4 horas. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa ou compartilhar algum outro trabalho. Não chegou mais ninguém para apresentar, né? Estava super interessada, porque tem um outro trabalho aqui que fala de figuratividade também no texto publicitário. Bom, eu acho que eu vou dar por encerrado. Ó, que bom. Diga. Você vai apresentar nessa sessão? Ué, vem aqui.
Roncalli. Sim, você pode. Você vai apresentar a construção verbal, exposições visuais. Isso. Tá, que daí enquanto isso eu vou te apresentando. Você quem é? Adriana. Que bom, temos mais um apresentador na nossa sessão. O Roncalli Dantas Pinheiro, da UFPB, vai apresentar o trabalho Construção Verbal em Exposições Visuais, Tensões, Leituras e Produção Textual do Release ao Anúncio de Jornal em Exposições de Arte na Escola de Línguas Aliança Francesa. Pronto. Maravilha. Aqui está funcionando? Tá. Pronto. Então, boa tarde. Bem, meu nome é Roncalli. E, bem, eu não sabia que a gente tinha tanto tempo assim, então eu preparei algo rápido, porque geralmente nos congressos a gente tem 15 a 20 minutos no máximo, né? Então, está saindo 15 minutos. Ah, então tá bom. Ah, tá certo. Tá ok, então. Bem, esse trabalho que eu venho apresentar, na verdade, é fruto de uma oportunidade que surgiu. Não é bem o meu foco de trabalho na academia, mas eu achei interessante, de certa forma, fixar, né, algo que estava acontecendo aqui em João Pessoa, e aí acabei escrevendo um ensaio e mandei, né, para cá, para o congresso. Esse trabalho se propõe a desenvolver uma discussão sobre as articulações do processo verbal que gira em torno das exposições de artes visuais, desde a construção do conceito de discurso visual entre artista e curador, até o desenvolvimento dos textos verbais presente no jornal impresso, né? Então, o objetivo é compreender as relações entre o artista, o curador e o jornalista e acompanhar a produção escrita desde o release até o desenvolvimento do texto impresso em jornal da cidade. Bem, eu utilizo um método, digamos, antropológico, né, na qual eu participo, ingresso, né, dentro desse universo, né, eu faço parte da curadoria da Escola Aliança Francesa. Então, eu participo da história, né? Não é algo... Então, mas isso começa desde 2006, né? Que eu comecei eu participei de um edital aqui em João Pessoa e passei no edital e mandei algumas fotografias e assim, fui aprovado, mas no dia da exposição, os anúncios de jornais todos era apenas um texto que se dividia entre várias assinaturas. Então, tipo, o Jornal Norte, eu coloquei um fragmento do texto. Se você perceber com outro jornal, era o mesmo texto, né? Então, assim, isso me causou uma angústia enorme na época. E aí eu comecei a escrever também em blogs. E o nome do blog era Pós-Release, porque eu descobri que era uma pessoa que tinha escrito e distribuído aos vários jornais a mesma matéria, e aquilo era um texto só. E eu ficava, puxa, isso é até antiético, né? Assim, era a mesma assinatura quer dizer, várias assinaturas com o mesmo texto de uma exposição de artes, né? Então, comecei a escrever e a entrar um pouco nesse universo de artes visuais, apesar de não ser minha área de trabalho. E conheci as pessoas, os professores aqui da universidade. Então, em 2012, a professora Marta Penner foi para o Rio de Janeiro fazer o doutorado e ela me chamou para ocupar a posição dela na Aliança Francesa, de chamar os meninos e trabalhar o pessoal que estava saindo de artes visuais, estava recém-formado. Então, eu tive acesso a esse universo, né, que é na construção verbal entre o artista, o curador e o jornalista. Como é que acontece as tensões das relações entre
esses três personagens, digamos assim, na formação do discurso verbal de artes visuais aqui na cidade. Então, assim, basicamente eu entendo dessa forma, né? A obra visual, o curador ele tem acesso ao universo do artista, à casa dele, ele vai lá, né? Tem acesso visualmente à obra. Então ele produz o texto de curadoria e produz o anúncio do anúncio, né? O anúncio do anúncio que vai ser gerado um outro gênero textual a partir do jornalista, né? Na verdade, a gente manda um texto para gerar um interesse do jornalista para ele se aprofundar na obra do artista, né? Então é muito interessante esse jogo que existe entre esses personagens, né? Então, primeiro a gente tem acesso, né, ao universo do artista. Esse universo é tanto verbal quanto visual, porque à medida que ele vai construindo as obras dele, ele também constrói o conceito verbal, né? Ele vai construindo, aí tem uma foto, é uma foto do diário dele, de um artista aqui de João Pessoa, e da casa onde ele mora, né? Enquanto o artista constrói a sua gramática visual, o curador articula, juntamente com ele, a forma de uma nova sintaxe arquitetônica no local da exposição, um espaço conceitualmente diferente de onde foi produzido inicialmente, né? Então, ele produz a obra, teoricamente, no ateliê dele, no caso desse artista, na casa dele, né? E só que a gente vai passar aquelas obras para um outro espaço arquitetônico, né? Que no caso seria a Escola de Cultura Francesa. Não é uma galeria de arte que é assim, digamos, de cubo branco, né, onde você pode flexibilizar os espaços ou, de certa forma, neutralizar aquele ambiente para que apenas a obra sobressaia, né? Mas é um lugar que já tem um discurso próprio, que é uma escola, né? Então como é que a gente pode trazer aquela obra para um novo espaço, né? Então o curador ele trabalha junto com o artista dessa forma, né? Porque também ele tem uma imensidão de trabalhos, né? O artista ele produz diariamente, mas a gente tem que selecionar pensar, fragmentar alguns fragmentos para trazer para um outro universo, né? Que no caso seria o espaço da escola. Então, o curador ele trabalha mais ou menos dessa forma, né? O curador que eu digo, o que a gente trabalha aqui, né? Que na escola da Aliança Francesa. Então, a escola, do ponto de vista arquitetônico, não é uma galeria com espaços flexíveis, em cubo branco, semioticamente próximo da neutralidade, mas é uma casa com cômodos definidos, sendo circulado diariamente por estudantes de língua e cultura francesa. O espaço de recepção das obras possui um discurso que vai penetrar no discurso visual que virá do ateliê do artista. Pronto. A partir desse deslocamento, então, aí vem a introdução do outro sujeito, que seria o jornalista, né? O jornalista cultural, né? E aí ele tem acesso a partir do release, né? Porque assim, geralmente o release chega até ele antes dele ter acesso à exposição. Aqui, pelo menos, acontece assim, né? Então ele tem acesso apenas ao universo verbal, né? E algumas fotos que a gente manda por e-mail, né? Através do release. Ele não tem acesso in loco no local, né? Então ele escreve sobre algo visual a partir do que ele recebe apenas verbalmente. Né? Eu coloco aí mais ou menos como funciona essas engrenagens textuais entre essa diversidade de gêneros textuais que existe, né? Texto visual, texto curador, texto de release. Então, aí é um trechinho do release que eu envio para o jornalista, né?
O trabalho do artista A é fruto de um envolvimento diário, de uma produção constante, que, embora tendo apenas 20 anos, ganhou densidade, levando a participar em exposições. Enfim, é um resumo do currículo do artista, né? E depois coloco mais ou menos o que vem a ser a exposição em si, né? Primeiramente, a série de pinturas, gravuras e desenhos com foco na voracidade do consumo. Aqui é o conceito que tem a exposição, né? Isso eu estou colocando para a gente ver como isso vai se transformar no anúncio, né, que o jornalista vai publicar. Junto com aquele texto, tem uma foto do trabalho do artista. Uma foto, na verdade, a gente manda 2 fotos mais a foto do artista, né? 2 fotos de 2 obras mais a foto do artista. Pronto. A qualidade da matéria de jornalística vai depender um pouco também, não só do release, mas também do prestígio do diretor da galeria, no caso, o coordenador da escola, enfim, do prestígio do artista e da qualidade da obra. Então, eu coloquei daquele texto do release, gera esse texto que trago para vocês. O jovem G. Lima, de 20 anos, é vegetariano. Em momento algum o release tem isso, né, esse fato. Em seu Flickr, imagem de fatos bovinos se misturam a fotos de performance em que ele aparece à mesa do café da manhã em uma roupa impecavelmente branca, não fosse as manchas do sangue que lhe escorre da boca cheia de carne. Então, assim, aqui mostra a primeira diferença que existia de 2006, quando eu comecei, né, aqui a apresentação, onde o release se transformava diretamente no anúncio de jornal. Vocês percebem que hoje, assim, eu queria até que tivesse mais gente de João Pessoa, porque isso era uma discussão, que assim, aqui a gente mudou bastante o discurso dos jornais da década passada para a atual, né? Então, para vocês perceberem que mudou bastante a perspicácia do jornalista. Ele não se contenta mais somente com o release que eu enviei, mas ele foi atrás do Flickr, né, que é um site de fotografia, é tipo um YouTube, só que ao invés de vídeo é fotografia. Então ele pesquisou, né, na internet, e isso gera tensões, porque ele traz um fato do comportamento do artista que não tem muito a ver com a exposição, mas coloca na matéria como para chamar a atenção, né, do leitor, né, e coloca algo, imagens fortes, assim, textuais, né. Outro ponto que ele ressalta, ele cita também um release, né, ele coloca também um release, né, apesar da pouca idade, ele produz compulsivamente desde muito cedo, está lá presente, esse texto está presente no release que eu enviei para ele, né. Como também ele próprio procurou o próprio artista diretamente, né, está no texto dele. Esse texto aqui que eu coloquei é texto que o próprio artista falou para ele, via telefone, né? Tenho estudado muito e explorado novas técnicas quanto artista, que abdicou do suporte em tela para trabalhar exclusivamente com papel, onde exercita a pintura em acrílico, o desenho e a gravura. Os autorretratos procuram evidenciar a questão do sujeito e sua psicologia. Nas outras obras, explora as imagens de animais e abatedouros, descreve o artista, né? Pronto, basicamente isso aí, algumas considerações, né? A construção simbólica da obra visual tem relações profundas com a expressão verbal. E o mercado de artes visuais vive sob uma tensão constante entre as figuras do curador, do artista visual, do divulgador e do público. Isso é interessante perceber, que às vezes um desses personagens sobressai sobre outros, né? Antigamente, assim, o artista visual tinha aquela áurea e tal. Hoje, às vezes, o jornalista ou o curador sobressai também, né? Sobre é um construtor também de discursos nesse universo. Na relação entre a produção visual do artista e a leitura verbal se forma o discurso do artista, se constrói a sua assinatura, que legitima a sua presença nas instituições.
Que isso é o objetivo do artista também, né? Então ele faz a obra, mas ele espera também esse discurso verbal, esse retorno na construção do seu trabalho, né? Outro ponto também é a necessidade do público de conhecer. O público às vezes não tem aquele tempo necessário de ir a museus. Cada dia que passa a gente vê a correria em museus, né? Em museus, em galerias, a velocidade que se tem para observar, para contemplar. Então, o texto do curador, às vezes, ele tem essa função também, né? O público precisa perceber todo o processo com urgência, no pouco tempo que ele tem disponível em galerias, nos museus, e o artista necessita da presença de interlocutores, de diálogo, de leitores que contribuam no desenvolvimento de sua pesquisa estética. Exige-se cada vez mais do artista a verbalização do seu labor visual, a tradução de sua expressão, e esse signo verbal é pressionado para que esteja em conexão com o sistema cultural artístico no qual está inserido. Então, essa tensão que existe, né? A tensão para ele se enquadrar no sistema, a tensão que o público gera nele, a tensão que ele necessita desse público. Esses artistas que a gente trabalha geralmente têm 20, 22 anos. Então, assim, é algo complexo. Assim. Pronto, é basicamente isso. Referências. Em agradecimentos, pronto. Okay. Obrigada, Roncalli. Alguém gostaria de comentar, perguntar? Na verdade, se for o caso, até sugerir que eu percebi no seu trabalho um forte aspecto de tradução intersemiótica. Uhum. Né? E acho que talvez essa abordagem teórica fosse útil para o que você pretende fazer. Que eu percebi. Sim, sim. A transposição, né, do visual para o verbal, de espaços arquitetônicos diferentes, enfim. É verdade. Minha área de trabalho é letras, né? Assim, é linguística, mas a gente realmente é algo a enriquecer né, o trabalho. Se fosse, porque na verdade a intenção era trazer a discussão, mas não é algo do meu trabalho em si, entendeu? Assim, é mais algo antropológico mesmo, assim, do participar do que está acontecendo e gerar algo até porque a gente ainda está aqui em João Pessoa, a gente está meio que aprendendo a lidar com essas questões a impressão que eu tinha em 2006 era que era algo muito raso, né? Assim, a gente tinha que, por outros meios, tentar discutir o que estava acontecendo, né? Então, assim, às vezes a teoria afasta um pouquinho, assim, para cá não, mas eu digo para a sociedade, às vezes distancia um pouquinho, assim, um pouco do que eu pretendia, entendeu? Para a discussão. Alguém mais? Quero falar mais. Rapidinho. Eu acho interessante que você falou que aqui em João Pessoa o texto jornalístico sobre o objeto artístico tem melhorado, né? E porque é uma coisa que, pelo menos lá em Salvador, eu vejo acontecer o oposto, né? Porque as redações vão ficando menores. Dificilmente um jornalista hoje é apenas jornalista cultural. Ele tem que cobrir tudo. E geralmente ele faz cultura porque gosta e o resto porque precisa. E não dá tempo dele, por exemplo, ligar para o artista e tal. Então, frequentemente eu vejo que a tendência é o exato oposto do que aconteceu aqui. Uhum. Talvez fosse interessante discutir isso, né? Ver por que isso aconteceu. E, enfim.
esse processo oposto. É verdade. Era isso que eu também queria trazer. Eu esperava que tivesse mais gente aqui de João Pessoa, até para a gente comentar essas questões, porque cresceu, assim, eu fiquei muito feliz nessa última década, assim, porque surgiram alguns jornalistas muito interessados no que está acontecendo, não só em artes visuais, mas também na literatura, né? Os cadernos de cultura, de certa forma, cresceram também, ao invés de diminuir, como você relata na Bahia. Enfim. A gente tem uma outra pergunta. Eu gostaria só que você esclarecesse essa figura do curador, que a gente ficou na dúvida aqui. Quem realmente é esse sujeito? Pronto, então, a gente somos três, né? Somos três que a gente, na verdade, a gente tenta conhecer o que está acontecendo na cena, né, de artes visuais, tenta chegar até o artista e ver como a pesquisa dele, a pesquisa estética dele, e a partir daí, dependendo do interesse, né, da instituição, a gente trabalha junto com ele, porque geralmente o que acontece, o artista ele tem um trabalho diário, e aí aparecem editais, e aí ele envia o trabalho, se é aprovado ou não, aí depende do curador, né? A gente vai lá e tenta trabalhar junto com ele para o espaço da escola, porque é um espaço diferente, não é uma galeria, não é um espaço em cubo branco. Então o trabalho da gente é mais ou menos fazer com que aquele discurso que está lá na Aliança Francesa, como aquele discurso que está lá pode dialogar com o trabalho do artista. Então a gente tem esse trabalho do Gelima, né, que eu coloquei aqui, mas geralmente a gente vai na linha dos artistas que trabalham também no campo verbal, né? Então, assim, ceramistas que trabalham com signos verbais, ou algo que inclua também a cultura francesa. Então, o curador ele está mais ou menos nesse campo aí de articular essa transposição da obra do artista para um outro espaço. Oi, eu sou aqui de João Pessoa e já para discutir mais esse lado da cidade, do cenário cultural, que eu estive em Curitiba, agora em maio, acho. Nossa. E aí eu queria fazer uma pequena comparação com a cidade. Porque lá eu costumei ver, assim, eu passei acho que uma semana e pouco, e eu andava muito de ônibus, andava na rua justamente para conhecer. E aí eu percebi que a população ela é mais, querendo ou não, intelectualizada, se é que a gente pode chamar assim. Os passeios culturais, eu vi que muita gente adora o MON, né, o Museu do Oscar Niemeyer e tudo. E aí eu, no ônibus mesmo, via gente lendo em pé. E é uma cena rara da gente ver aqui, sabe? Eu ando de ônibus aqui também e não costumo ver isso. Então você pode ver pelos hábitos da população, assim, essas coisas. Sendo que, por um outro lado, essa coisa do agora está tendo mais campo para isso. Agora fizeram a Estação Ciência, abriu várias galerias. Eu costumo visitar a Galeria Loura e Canela, ali na praia. E está realmente começando a ter esses eventos culturais, shows de artistas que não costumava ter aqui e tudo. E eu vejo isso como uma coisa boa, porque a cidade ela não despertava muito para esse lado. E eu acho extremamente importante e fundamental o papel do curador, no caso, que é por meio de blogs, por meio de jornal, que é onde a população tem mais acesso a discutir sobre essas questões. Pois é, os jornais aqui de João Pessoa, assim, boa parte do caderno cultural era
era ocupado pela área social, assim, pelos eventos sociais da cidade, né? O espaço assim para a cultura era muito pequeno. Hoje a gente tem cadernos, né? Como o jornal Correio tem um caderno muito importante para a gente, né? Então assim, é antigo o caderno do Correio, mas assim hoje tem uma função mais forte, assim, é mais presente. E, bem, a questão do espaço da cidade em si, eu acho que é uma tendência que está acontecendo no Brasil, né? A gente aqui, as questões em torno da bicicleta e da ocupação dos espaços em parques, cresceu muito a partir do último prefeito, né? Então, assim, de certa forma, apesar de aqui em João Pessoa ter um problema sério que foi assim a separação, assim, o desprendimento de uma história da cidade espacial que está lá no centro, né? A cidade migrou totalmente para a praia e esqueceu o centro, né? Então, assim, essa migração, ela de certa forma ocasionou uma quebra das relações que existia, por exemplo, com as culturas populares. Então, assim, de certa forma, gerou uma crise, assim. Eu entendo como uma crise dos anos 60, 70 em João Pessoa, 80, de uma perda de identidades por conta desse distanciamento dessas vivências, dessas culturas que existiam e que a gente esqueceu quando veio para a praia, quando a população veio para a praia e esqueceu totalmente ali o centro, e o centro estava a história, estava... Então, assim, gerou uma perda muito grande, né? Assim, principalmente nos anos 80, que a gente, eu acho que está começando a retomar isso novamente, assim, tá querendo, não é um resgate, mas é uma retomada de certas questões, de entender o Pessoense com maior profundidade e tal. Esse momento eu acho que a gente está vivendo agora. Vou aproveitar e comentar também. Bom, eu sou da mesma opinião que eu penso o contrário, que as coisas pioraram no jornalismo, especialmente no jornalismo cultural, por isso, pelo enxugamento das redações, até pela formação, né, pelos jornalistas que estão saindo da faculdade, pela pressão dentro das redações para quem trabalha lá. Uhum. E é raro a gente ver, então, esses textos em que o jornalista tem a oportunidade de pesquisar por conta própria sobre a vida do artista, a obra do artista, e levar alguma coisa de interessante para o leitor e se aprofundar, e além daquele texto que é produzido por vocês para divulgação. Sim. Mas daí tem um outro aspecto, porque você está falando, na verdade, de 3 enunciadores, né? O artista, vocês curadores que organizam a exposição e também produzem esse material, né, esse primeiro texto, se eu não me engano, é isso, né? E depois o jornalista. Uhum. E cada um vai ter os seus objetivos. Uhum. Então, quando você vê o texto jornalístico, ele, como a gente viu naquele trechinho, ele é muito interessante. O jornal precisa vender. Uhum. Então, ele precisa ter leitores. Então, ele vai buscar aquilo no artista, pelo menos no começo, que interessa. Então, o artista é jovem, o artista tem um Flickr, o artista é vegetariano. Então, você começa a transformar, dá até aquele efeito de verdade ou de ilusão referencial que eu estava falando do meu trabalho, mas que se encaixa muito bem no texto desse jornalista. Então, puxa, é alguém que está próximo de mim, sangue, não vamos negar, essas coisas chamam a atenção. Uhum. Né? E, então a gente tem esse fazer do jornalista também pensando em interessar o seu público leitor e ao mesmo tempo respeitando, como eu espero que tenha respeitado, o trabalho do artista. E uma última consideração, na verdade é só uma questão de terminologia, Na prática, há uma promiscuidade entre jornalismo e publicidade que não deveria existir.
Mas a gente ainda separa os termos, então a gente chama anúncio realmente para aquela publicidade, para aquele espaço comprado no jornal, na revista, na TV, seja lá o que for. E esse texto jornalístico, eu sou publicitária, não sou jornalista, mas a gente pode chamar de matéria ou reportagem. Então, só para... porque talvez em alguns círculos você pode falar anúncio e as pessoas vão pensar que você está falando de propaganda e não da matéria ou da reportagem que o jornalista realmente escreveu. é uma matéria. Perfeito. Alguém mais, gente? Bom, você quer comentar mais alguma coisa, Ronca? Não, tá tranquilo, tá bom. Tá tranquilo? Então, gente, damos por encerrada a sessão. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas discussões. E eu deixei os meus contatos antes ali. Quem quiser perguntar ou manter contato, eu uso muito o Facebook também. Por favor, fiquem à vontade. Foi um prazer.